Irmãos, irmãs, com que alegria nos reunimos hoje, iniciando o mês de julho, com a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. Dia 29 de junho é o dia litúrgico para a igreja toda, não é? Para a comemoração destes santos que são chamados de colunas mestras da igreja. Mas no Brasil, com a autorização da própria Santa Sé, do próprio Papa, nós celebramos no domingo, mais próximo, para que toda a comunidade possa então contemplar, ouvir, acolher a mensagem de São Pedro e São Paulo apóstolos. Hoje nós estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com que alegria celebramos esta solenidade. São Pedro e São Paulo apóstolos, considerados, como eu disse, as colunas mestras da nossa igreja. São eles, São Pedro e São Paulo, que nos ajudam a compreender na fé a unidade na missão de evangelizar, confiada aos apóstolos, ontem como hoje. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vimos que por volta do ano 44, a comunidade cristã já caminha há algum tempo, com certa estruturação já, e começa esta comunidade a incomodar. Porém, o seu testemunho, o testemunho da comunidade é inconteste, feito do quê? De oração, de comunhão, de participação, de solidariedade. Se a perseguição é violenta e infunde medo, a confiança e a esperança falam mais alto. Eles, os cristãos, a primeira comunidade, não podem resistir aos apelos do Espírito do ressuscitado que nela age, na comunidade. E é a oração que encoraja a comunidade. A comunidade que ora sem cessar por Pedro, que está preso, não é? Mas que pela força da mesma oração da comunidade é libertado e retoma para o seio dela, mesmo na insegurança, no medo, na dificuldade, mas com ela fazendo o caminho. A gente pode dizer que ele foi libertado porque com certeza a comunidade ainda precisava do testemunho e da presença dele. No Evangelho, onde Jesus está, longe de Jerusalém, longe do centro de poder político, ideológico, econômico, ele está em Cesareia de Filipe, e é aí que ele é reconhecido como Messias. Não pelo povo, mas pelos seus discípulos.
E quem é que vai fazer a afirmação, reconhecendo-o como Messias? É Pedro, Simão Pedro, que é movido para fazer tal afirmação, não por aquilo que ele ouviu de outros ou por sua condição humana, mas a sua afirmação provém de Deus. Ele a faz movido pelo Espírito de Deus. Então, é a partir desta afirmação, a afirmação de Jesus como Messias, que Pedro começará a ser chamado de pedra, sobre ao qual Jesus edificará a sua igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Quer dizer, sobre a fé de Pedro, sobre a confissão de Pedro, sobre o testemunho dele com seus discípulos, é sobre este fundamento que vai se erguer a igreja de Jesus. E ele irá à frente, não é? Como servidor exemplar do reino, liderando a igreja, liderando a comunidade que nasce com o poder de ligar e desligar. É fundamental a liderança dele, de Pedro, manter viva, manter em pé a esperança da comunidade em torno da justiça que inaugura o reino de Deus, pela qual Jesus entregou a sua vida. E isso, evidentemente, não se faz com palavras, se faz com testemunho concreto, portanto, com a vida. Em segundo lugar, mediante o contínuo processo de conversão, confissão, testemunhando que a salvação é graça, é dom e ela vem de Deus. Assim, meus irmãos, o ligar e o desligar está unido ao pleno testemunho cristão. É uma tarefa que não é de uma pessoa, mas é de toda a igreja. A comunidade, portanto, não pode se considerar proprietária de nenhum dom, de nenhum poder. Tudo que ela tem, o que ela é, o que ela faz, ela recebeu de Jesus, portanto, é dele. E a comunidade administra tudo isso, não é? Quando vive em união com ele, com Jesus ressuscitado, quando anuncia, quando partilha, quando torna conhecida a sua experiência dele. As chaves de que fala o Evangelho, mais uma vez, se refere à comunidade inteira, comunidade que tem o dever de administrar com sabedoria tudo o que recebeu do seu Senhor, para que nada seja desviado, para que nada se perca. O que devemos fazer? Com a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos, manifestarmos nossa adesão à igreja, ao ensinamento dos apóstolos, nossa adesão, nossa fidelidade ao Papa, que hoje continua a missão de Pedro. E que grandeza, que maravilha, que confortador é o testemunho, a liderança do Papa Francisco, não só na igreja, e com a sua liderança suscita às vezes tantas incompreensões, mas diante do mundo todo, ele que incansavelmente procura superar todas as barreiras de ódio, de indiferença, de rancor, procura criar proximidade, comunhão, quer a paz no mundo inteiro. Que maravilha, não é? A figura do Papa Francisco é que continua a missão de Pedro, reunir com os seus irmãos bispos a comunidade para o discipulado e para a missão. É para isso que ela existe, é para isso que ela continua. E aqui nós queremos então também lembrar dos presbíteros, dos diáconos, das lideranças comunitárias, e que ele, o Papa, vai à nossa frente governando a igreja com o serviço e não simplesmente com a perspectiva do poder. É ele que nos pede hoje para caminhar com Jesus, edificar com ele, crucificado, a igreja, confessando o seu nome. Hoje a igreja realiza uma grande coleta chamada Óbolo de São Pedro. Com essa coleta, tudo que a igreja consegue reunir é para
ajudar povos inteiros, tão longe de nós muitas vezes e até perto de nós nos momentos difíceis. Você sabia que por ocasião da pandemia, o Papa Francisco enviou uma soma significativa em dinheiro para Amazonas, Manaus, para ajudar aquela região que não tinha mais oxigênio? Olha que testemunho bonito. Então vamos ser generosos nesta coleta e, sobretudo, na nossa oração para que o nosso Papa tenha saúde, possa superar os desafios de cada dia e caminhar à frente como fez Pedro, à frente dos discípulos. Rezemos carinhosamente pelo Papa Francisco. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.